Essa aula nós vamos falar sobre unidade de medidas, entrando também no tema da matemática dentro da modelagem. É muito comum a gente trabalhar com unidades diferentes dentro do universo do corte, costura e modelagem. A gente não percebe isso, mas dentro de uma empresa, dentro de um lugar onde tudo tem que ser padronizado para não ter custos e para que todos falem a mesma linguagem, a gente precisa entender e transformar todas as unidades de medidas em uma só. Então, no mundo da confecção, nós utilizamos basicamente as unidades em metros, centímetros e milímetros. Quase raramente, tá? Por exemplo, tecido nós compramos por metro ou quilo, né? A malha a gente compra por quilo, mas é mais por metro. Aviamentos, a maioria é centímetros, mas tem milímetros, como elástico e algumas outras utilidades que vêm com essa unidade. Então a gente precisa primeiro entender, a unidade de medidas ela foi colocada como padrão em alguns casos, porque antigamente, quando existia o comércio, né, muito antes de Cristo, existia o comércio entre os povos, e cada povo ele tinha uma unidade de medida, cada cultura utilizava uma unidade de medida. E quando eles saíam, né, em alto mar para negociar entre si, havia dificuldade para fazer essas trocas, né? Alguns valiam mais que os outros porque não tinha esse padrão de unidade. Então foi criado esse padrão de unidade de medidas para que tudo tenha a contagem certa. E isso a gente utiliza em tudo. E não vai ser diferente na modelagem. Então a gente precisa o quê? Entender isso de forma fácil, para que isso também não se torne um tormento, principalmente quando a gente vai trabalhar fora com a modelagem. É difícil a gente entrar dentro de uma empresa e não saber o que está se fazendo. Dentro de uma empresa existe uma coisa chamada ficha técnica. E a ficha técnica, normalmente, ela vem em um padrão de medida. Independente se é tecido, se é aviamento, se é elástico, se é renda, existe um padrão. Então, eu tenho que saber transformar um no outro. Então, vamos no básico para que a gente entenda. O centímetro em metro. Existem também duas maneiras de se fazer. Eu utilizo a regra de 3. Para quem não sabe fazer regra de 3, tem uma parte que é a mais fácil. Mas vamos lá. Vou fazer da mais difícil e depois eu vou para mais fácil. 1 metro de tecido equivale a 100 centímetros. Eu quero saber quantos centímetros tem em 3 metros. Então, eu vou fazer aqui uma equação de primeiro grau. Eu vou multiplicar em x, 1 vezes x e 3 vezes 100. 1 vezes x igual a 3 vezes 100.
100 vezes 3. X é igual a 300, porque 3 vezes 100 é 300, dividido o 1 aqui tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu descobri que 3 metros de tecido são 300 centímetros de tecido. Eu transformei metro em centímetro. É muito complicado isso aqui. Isso aqui não dá pra mim, eu não entendo. Ok. Então, você pode fazer centímetro por metro, divide por 100. 20 centímetros dividido por 100 é quantos metros? Ó, gente, utilizar a calculadora na modelagem é básico, tá? Não fiquem com essa, ai, nossa, tem que usar a calculadora sem problema nenhum, tá? Então, eu tenho 20 centímetros de tecido. Eu quero saber quanto que é isso em metros. Eu divido por 100. 0,2 metros, tá? Então, se eu entrar numa empresa, ou se eu mesmo quero fazer no meu ateliê uma ficha técnica, eu quero deixar tudo em metros. É só dividir por 100. Centímetros por metro, divide por 100. E metro por centímetro? Eu vou pegar 2. Eu tenho 2 metros e eu quero saber quanto que é em centímetros. 2, 100 vezes. 2 vezes 100. Eu tenho 200 centímetros de tecido. E centímetros por milímetro? Eu tenho 200 centímetros e eu quero saber quanto que é em milímetro. Eu multiplico por 10. 2.000 milímetros. Se eu quiser milímetros por centímetro, eu pego 2.000 e divido por 10, 200 centímetros, tá? Então, centímetros por metro, eu divido por 100. Metros por centímetro, eu multiplico por 100. Centímetros por milímetro, eu multiplico por 10. Milímetro por centímetro, eu divido por 10. Isso é transformar as unidades de medidas seguindo um padrão, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham facilitado a vida de vocês, ok? Essa foi a aula de unidade de medidas, matemática dentro da modelagem.